Presbiterizagem. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, usa o teu filho neste momento. Fala conosco de forma poderosa, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dá bem maior para mim. Aleluia. Continua dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Adora assim, ó. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Aleluia. Reunimos-nos aqui para glorificar. Graças a Deus. Aleluia. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Escuta. De nós mesmos se esquecer e só pensar em ti, ó Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em ti, ó Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em ti, ó Rei Jesus, Senhor. Canta assim, ó. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Aleluia. Ó, levantemos nossas mãos para te glorificar, ó Rei Jesus. Aleluia. Levantemos as nossas mãos para te adorar, ó Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar, ó Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia no livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22, versículo 20, 21 e o 22. Quero render a Deus toda a honra e glória e agradecimento pela essa rica oportunidade, por estar aqui mais uma vez, podendo transmitir a mensagem do Senhor Jesus. Tenha certeza de uma coisa: eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho certeza que eu vou dar, que é aquilo que o Senhor vai transmitir ao meu coração. Amém? Livro de Números, capítulo 22, versículo de número 20, 21, 22. Aos que acharam, diga amém. Ele diz assim: veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com ele. Todavia, fará o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou, conselhou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele, sentando aquele braço de glória a Deus, misturado com aleluia. Só você sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler
traz a história de um profeta, e é uma história muito rica, que faz com que a gente possa nos conscientizar em relação a algumas coisas. A palavra do Senhor diz que Israel havia vencido os amorreus e, seguindo o seu caminho, chegou próximo às cidades de Moabe. E o pessoal de Moabe e os medianitas ficaram temerosos porque viram a história de Israel, conheciam a história de Israel e viam o que Israel vinha fazendo. Vinha destruindo tudo e todos que tivessem na sua frente. E a palavra do Senhor diz que Balaque, o rei de Moabe, ficou trêmulo e temeu pela sua vida e pela vida dos medianitas e dos moabitas. E aí manda alguns príncipes ir até um profeta, para que esse profeta pudesse amaldiçoar aquele povo, para ver se aquele povo se afastava das suas terras. A palavra do Senhor diz que quando os príncipes chegam até a casa de Balaão, Balaão os recebe e os príncipes transmitem para Balaão que queria: olha, o rei Acabe manda vir até ti, para que tu vá conosco, para amaldiçoar o povo, para que ele se afaste das nossas terras. E aí Balaão olha para ele e fala: fica aqui, pois eu vou até ali falar com Deus. Se encontrar com Deus. E saiu em retirada e foi para o campo. Quando ele chega nesse lugar, que ele entra em contato com Deus, Deus entra em contato com ele, o Senhor faz-lhe uma pergunta: Balaão, quem são esses homens que estão aí? Balaão olha para Deus e fala: olha, Deus, o rei Balaque mandou esses mensageiros vir até mim, para que eu pudesse ir com ele e amaldiçoasse o povo que saiu do Egito. O Senhor olha para Balaão e fala: olha, Balaão, não irás, porque este povo eu já o abençoei. E Glória a Deus, aleluia. Balaão aqui já deveria ter entendido a ordem do Senhor. Ele vai para aqueles mensageiros e fala: olha, vai até Balaque e avisa que eu não vou poder ir, porque Deus não me autorizou. Os mensageiros chegam até Balaque e falam: olha, Balaque, Balaão se recusa a vir ter contigo. Balaque, incomodado, não fica satisfeito com aquela resposta e manda outros mensageiros, melhores mensageiros, do alto escalão, para ir ter com Balaão. E quando chega até Balaão, novamente, Balaão recebe em sua casa, escuta a mensagem e fala: olha, aquilo que Deus mandou falar, eu já falei, porém fica aqui, porque eu vou ter com Deus. Poxa, peraí, Balaão já entendeu que era não? Será que Balaão não entendeu que era não? Não vai. Só que Balaão pede aqueles mensageiros: fica aqui, porque eu vou ter com Deus. Vai até Deus. E o Senhor já interpela ele falando assim: olha, já que esses homens vieram até ti, agora tu segue eles, vai com eles, porém você só vai falar aquilo que eu te mandar. Glória a Deus. Bom, Balaão parece que fica todo animado, porque recebeu a ordem. Deus mudou de ideia, pareceu isso. Deus mudou de ideia, foi essa mensagem que ele recebeu. E ele se levanta, sai todo empolgado e vai pelo caminho. E no meio do caminho, montando em cima da sua jumenta, a palavra do Senhor diz que a jumenta, ela se depara com um anjo no caminho e desvia o caminho. Balaão se ira e surra na jumenta, porrada na jumenta. A jumenta volta para o caminho, pulou para o caminho andando. Daqui a pouco o anjo sai daquele outro caminho passado e vai para o próximo. E fica de frente para a jumenta. Novamente a jumenta vendo o anjo. A palavra do Senhor disse que a jumenta se encostou em alguma parede lá que apertou o pé de Balaão. Balaão se ira novamente, surra na jumenta. A jumenta continua andando. Só que o anjo, mais uma vez, persistente, vai para frente da jumenta. E agora a jumenta nem vai para o outro lado, nem se aperta numa parede. Ela agora se deita sobre o chão. E aí Balaão, com raiva, sem entender o que estava acontecendo, foi lá e humilhou, bateu, espancou a jumenta. E a palavra do Senhor diz que o anjo permite com que Cristo, naquele momento, permite com que a jumenta fale com Balaão. E a jumenta perguntou, até parece coisa doida:
Jumenta falando com gente. Mas tem momentos que é preciso uma jumenta falar com a gente. E a gente não escuta a voz do sapo, aí Deus envia a jumenta. Deus falou com Balaão, Balaão não escutou, mandou a jumenta. Às vezes a gente fica desse jeito aí. É uma criança que vem falando, é alguma coisa que acontece. Cuidado para essa jumenta não estar na tua vida. Deus falando e tu não escutando. A jumenta olha para Balaão e fala: por que tu bates em mim? Já por 3 vezes me espancaste? Será que tu não conhece a minha história contigo? Alguma vez eu desviei o meu caminho de ti? Alguma vez eu me afastei do caminho contigo? Balaão olha para ele e fala: tu me ofendeu. Só que agora Deus aparece para Balaão. Deus aparece para Balaão e fala: Balaão, por que tu espancaste a tua jumenta? Se ela salvou a tua vida, porque se ela viesse até mim, eu te mataria e permitiria que a jumenta continuasse viva. Meu Deus. Tu pega alguma lição aqui? Glória a Deus. Aleluia. Às vezes tem alguma coisa nos tirando do caminho, porque Deus já te deu a ordem, mas tu está querendo aquele caminho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tu está querendo. Eu estava há pouco tempo. Eu vi umas crianças no Instagram e elas falavam sobre alguns livros. E um livro me chamou a atenção: O Deus que Mata Sonhos. E eu gosto desse negócio. Eu gosto, quando é chamativo assim, eu gosto desse negócio. E fui ler em relação àquilo ali. E é uma maravilha, irmãos. Olha, livro para a juventude, quem quiser ler, eu recomendo, muito bom. Mas eu não vou entrar nessa área. Observa só. A gente corre atrás de alguma coisa. Balaão saiu de dentro de casa com uma missão de amaldiçoar o povo. Ele queria amaldiçoar o povo, até porque ele queria os manjares. Ele queria as bênçãos, as honrarias que o rei Balaque iria lhe dar. E segue no caminho. Quando o anjo chega até Balaão, Balaão percebe que o Deus estava falando com ele: olha, eu pequei contra ti e voltarei para a minha casa. Mas aí o anjo olha para ele e fala assim: não vai voltar mais não. Chegou até aqui, tu vai continuar. Só que quando tu chegar lá, tu vai falar o que eu mandar para ti. Só que Balaão estava cego. O Senhor estava falando com ele, mas o homem estava cego. O Senhor queria falar com ele, queria usá-lo, mas o homem estava cego, queria seguir para ganhar os bens. Ah, esse caminho vai me dar muita coisa boa. Esse caminho vai me dar status. Esse caminho vai me colocar lá em cima. Todo mundo vai me elogiar. Todo mundo vai me ver. Esse caminho vai me deixar no lugar bom. Mas o Senhor já te disse lá atrás: não vai. Deus tremendo. Todas as vezes que Deus falou para o profeta: não vai, o profeta não foi. Mas esse aqui temor foi. E chega até Balaque. Quando Balaque chega, fica sabendo que Balaão chegou na tenda, ele vai até Balaão correndo e fala: por que tu demoraste de vir? Não sabes tu que eu te honraria? Ou seja, aqui eu entendo que já havia algum relacionamento. Já havia algum relacionamento. Balaão já foi até Balaque para fazer alguma coisa. Só que Balaão olha para ele: eu falei para teus céus que eu vim, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou na minha boca. E ponto. E Balaque chama Balaão para o centro, para um lugar. Vamos para o monte. Matou 7 bois, 7 ovelhas. Foram para o monte. Construíram altares, 7 altares. Uma ovelha para cada altar. E aí Balaão fala para Balaque: agora fica aqui porque eu vou até Deus. Pois eu preciso falar. E ele se afasta. E a palavra do Senhor diz que Deus foi até Balaão e falou com ele. Observa o que Deus falou para ele assim: olha. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve, inclina os teus ouvidos para mim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria ou não confirmaria. Imagina o que Balaque ficou daquela maneira.
Qual forma foi que Balaque ficou? Chamou um profeta, pagou para um profeta vir falar algo. Mas Deus não permitiu que ele falasse. Só que Balaão, de vez em quando, persiste. Tem gente que é persistente, quer continuar. E Deus é misericordioso. Não vem dizer que Deus é odioso. Não vem dizer que Deus é mau, porque Deus fazia. Não, Deus é misericordioso. Todas as vezes que eu vejo Deus que em busca da justiça, fazer justiça, Ele já tentou misericórdia por muitas vezes. Aleluia! E a misericórdia, o Balaão tentando. Agora vai para outro monte. Chega no outro monte, ele começa a falar com Deus. E Deus fala: olha, quem é que vai contra o meu povo? Já abençoei e acabou a conversa. Só que na terceira vez é incrível, irmão. Na terceira vez parece que ele aprendeu as duas, porque Deus colocou a palavra na boca dele e falou: fala isso. Na terceira vez a palavra do Senhor disse que ele não vai até o ponto de encantamento. Ele agora vira para o deserto, onde estava Israel. Aqui eu entendo que ele já estava com o coração firmado em querer amaldiçoar aquele povo. E ele agora já queria fazer fora da permissão de Deus. Só que quando Deus ele promete, acabei de falar, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele abençoou, abençoado você é, acabou a conversa. Israel, agora imagina o lado de Israel, do outro lado, sem saber de nada do que está acontecendo. E tem pessoas aqui assim. Tem pessoas aqui que estão aí, vivendo as vitórias de Deus, mas não sabem a quantidade de maldição. Verdade, Deus. A quantidade de feitiços que estão sendo armados, de projetos que estão sendo armados contra a sua vida. É verdade, Senhor. Tem pessoas que estão vivendo o propósito de Deus, mas não sabem o que é que está acontecendo. Mas a única coisa que você precisa saber é que aquele que prometeu, ele vai. Israel não precisava saber que existia um profeta que estava tentando matar, que estava tentando amaldiçoar, não precisava. A única coisa que ele precisava saber é que Deus, ele prometeu, e ponto final. Deus estava com ele, e ponto final. Agora olha para seu irmão e fala assim: você sabe que ele é contigo? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Balaão segue. Balaão segue e vai a vida dele. Só que quando faz a terceira profecia, quando ele faz a terceira profecia, que Balaque se recusa, Balaque olha para ele agora: foge para tua casa, porque senão eu vou te matar. Foge para tua casa, porque tu, olha, a honraria que eu ia te dar acabou por aqui, já foi. Entenda o propósito de Deus na sua vida, irmão. Se Deus falou não, é não, e acabou a conversa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se Deus disse, olhou para você e falou assim: é não, e não, acabou a conversa. Uma certa vez eu estava lendo um livro, e o livro contava a história de uma menina, e essa menina, ela tinha uns olhos castanhos, mas ela veio de dentro de uma casa, de olhos azuis. O pai tinha olhos azuis, a mãe tinha olhos azuis, os irmãos tinham olhos azuis. Que maravilha! Só que ela veio com olhos castanhos e ficou enfurecida. A palavra do Senhor, e o livro diz que ela foi para o joelho orar. Ela foi pedir a Deus, para Deus dar olhos azuis. Só que um certo dia, ela orando e percebeu que Deus ele não deu olhos azuis, ela se frustrou e começou a ficar decepcionada porque Deus não fez o que ela pediu. Porque a mãe dela vivia dizendo que tudo que pedisse a Deus o faria. Mas ela se frustra, porque Deus não deu os olhos azuis. E uma certa vez, ela crescida, ela se torna missionária e começa a pregar a palavra do Senhor. Só que ela ia para aqueles lugares que costumavam vender crianças para fazer sacrifícios. Os pais pegavam seus filhos, suas filhas, vendiam para fazer sacrifício em troca de dinheiro, porque ela passava necessidade. E ela se camuflava, de morena, pintava todo o seu corpo para ir até aquele lugar. E alguém chegou para ela e falou assim: rapaz, mas tu não sabe. Rapaz, tu é branca, mas tu consegue se camuflar, que ninguém consegue perceber que tu é tu. Aleluia. E a pessoa sabia quem era a família dela e perguntou: imagina se tu tivesse nascido com os olhos azuis. Glória a Deus. Aleluia. Tu consegue perceber
que você não vai ter, meu irmão. Se conforma. Meu Deus. Tem coisas que você não vai ser. Se conforma. É propósito de Deus para um futuro que tu não sabes. É propósito para um futuro que tu não sabes. Imagina se ela tivesse olhos azuis, como é que ela iria se camuflar? Se coloca de pé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus falou não, é não. Pronto, está. Olha, acalma. Vai chegar o teu tempo. Vai chegar a tua hora. Vai chegar o teu momento. Mas se ainda é não e ponto, acabou. Olha, não adianta puxar cabelo, fingir de doido, pular de lugar. Não adianta ficar decepcionado. Se Deus falou não, é não. Ele sabe. Ele conhece o teu futuro. Ele conhece que tu vai passar lá na frente. Ele conhece, ele já sabe. E ele não coloca provação, tentação, não coloca nada na sua vida que você não consiga suportar. Já falei aqui, se você está passando por isso, é porque Deus já sabe que você tem preparo para vencer por isso. Vou falar do Jó aqui. Jó foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Jó, Deus, ele não estava tentando provar para Deus mesmo que ele era, que ele podia. Deus não estava tentando provar para Satanás que Jó conseguiria vencer aquela prova. Mas ele queria mostrar para Jó que ele conseguiria chegar no limite dele e continuar firme e forte na presença do Senhor. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já sabe que você pode. Satanás já sabe que você pode. É por isso que ele luta, tentando frustrar a tua cabeça com dúvidas. Ele luta tentando frustrar a tua mente com conversas. Ele vai lutar até o fim, irmãos. Satanás já sabe que ele é derrotado. Já sabe. A palavra do Senhor diz que ele foi condenado na eternidade. Sendo condenado lá em cima, ele é condenado eterno. Acabou para Satanás. Só que ele quer ir para um lugar e não quer ir sozinho. Ele quer te livrar. Satanás, ele quer ir para um lugar e ele não quer ir sozinho. Ele quer te levar junto, quer levar tudo, quer levar a mim, quer levar todos nós. E ele vem com dúvidas, vem te frustrando, falando que tu não pode, que tu não tem, que tu não é nada, que tu não pode nada. Ele olha para você e coloca você no pior lugar da terra. Crianças de juventude que deu Jesus Cristo, na minha época não existia, mas que se olha no espelho, não consegue se olhar. Se olha no espelho, não consegue se ver bonita, não consegue se ver uma menina que Deus colocou nessa terra. Pessoas frustradas nesse mundo. E Satanás está querendo acabar com a nossa juventude. Satanás quer destruir a nossa juventude. E quer te destruir como? Querendo que você faça aquilo que Deus não mandou. Lembra de Satanás no jardim do Éden? Quando foi lá para enganar Eva, ele foi mostrando uma verdade fora do lugar. Ele sabia, pastor Jerry, que aquela fruta, o conhecimento do bem e do mal, realmente abriria os olhos. E Deus, ele não queria que eles não comessem a fruta. Deus, ele não queria que eles abrissem os olhos. Só que Satanás veio com dúvida. Será mesmo? Será mesmo? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão com esse será na mente. Está com esse será na cabeça assim, ó. Será mesmo? Será que foi Deus que prometeu? Será que Deus vai cumprir na minha vida? Será que Deus vai realizar na minha vida? Tem pessoas aqui assim. E eu quero te convidar você que tem esse pensamento, que acha que não vai conseguir. Esse pensamento que você acha assim, mas bom, Deus usa todo mundo, mas não me usou ainda. Deus usa a irmã na língua estranha, mas Deus eu não consigo. Eu quero você aqui na frente. Os ministros do Senhor vão orar por você. Eu tenho certeza que Deus ele vai te libertar dessa frustração. Deus ele vai abrir essa mente tua e tu vai começar a ver o quanto você pode todas as coisas, principalmente naquele que te fortalece. E quem é que te fortalece? Quem te fortalece é Jesus Cristo. E quando ele diz isso, ele fala assim, ó, que você pode todas as coisas. Você pode passar por essa prova. Você pode passar por essa luta. Essa tentação você pode vencer ela. Essa tentação você pode fugir dela. Essa bandeja de Satanás que
está chegando na tua vida para querer te tirar do caminho do Senhor, você pode vencer ela. Jesus é contigo. Jesus é contigo. Olha para o Senhor e fala assim: ó, Jesus é contigo. Ele nunca te abandonou. Aleluia. Cadê você? Vou clamar, Aleluia, Jesus. pois tudo vem de ti, posso estar em ti. Vem cá na frente, eu quero orar por você. Você sabe que é você. Aleluia. Vou caminhar.